Boa tarde. Vamos prosseguir agora com o desenvolvimento aqui do projeto back-end, beleza? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é posicionar aqui nosso back-end, na pasta back-end. Vai executar aqui o npm init y. E esse menu y aqui é para poder setar todas as configurações padrão. Seguinte, antes de mais nada, eu tenho que vir aqui até o projeto, tá? Parar aqui, eu subi uma pasta chamada scripts, uma pasta DB dentro. E essa pasta aqui, ela vai ser ela tem uma espécie de documentação aqui dentro, tá? Hum, Alguns arquivos aqui que eu utilizei para poder desenvolver. A parte de banco de dados, né, que é a parte inicial lá. Tem algumas coisas a mais aqui que eu tinha de exemplo aqui que eu salvei. Mas assim, suba essa pasta aqui, tá bom? Só vir aqui do jeito que estava, né? No back-end, cria nova pasta aqui, sobe seus arquivos, né? No caso que eu criei uma pasta scripts, depois a pasta db, depois subiu aqui os arquivos. Só dar o commit igual foi no arquivo no vídeo passado. Só dar o commit aqui, beleza? Commit relacionado a, a essa pasta aqui, tá? O restante tá igual. É sim. Se quiserem fazer aí, pode ficar à vontade. Não é obrigatório. Eu tô subindo aqui mais pra ficar de referência. Agora a gente vai trabalhar esses três arquivos aqui, beleza? A gente está configurando a parte inicial do nosso projeto. Antes de mais nada, a gente precisa estar copiando aqui. Copiando não, perdão. Executando esse comando. Pra gente poder dar um início no projeto Node que a gente tem. Vou remover esse cara aqui, a gente demora um pouco. Vou alterar esse type aqui para module. O restante pode deixar do jeito que tá, não tem mistério não. Agora a gente vai vir até server, ok? Minto, até server não. Até app, ok? E a gente vai colocar algumas informações aqui para a gente dar início ao nosso, à nossa API, criação da nossa API, certo? Então a gente vai vir até aqui em config app, vai colocar aqui, ó, port express, então express. E detalhe, a gente não tem essa lib aqui instalada. Tem essa lib aqui instalada. Tem que instalar ela. E executar um outro comando aqui para poder instalar ela. Vou importar aqui o Cors. Também não instalou. Vou instalar daqui a pouco. A gente vai instalar aqui. Vai dar um import também. Minto. Vou dar um import no .env. Pra gente poder utilizar as variáveis de ambiente. Até então só isso, tá? O comando que a gente vai executar aqui para poder importar as bibliotecas vai ser o npm install cors.env express e MySQL2. O MySQL2 é o nosso driver aqui para conectar com o banco de dados. Esse Express aqui é o nosso framework que vai ajudar a gente a gerenciar as requisições. E o .env é o arquivo que permite que a gente crie variáveis de ambiente, né? Cada ambiente vai ter um tipo de variável diferente, então o ambiente de desenvolvimento vai ter um tipo de variável, o ambiente de homologação vai ter outro, de produção vai ter outro. E o CORS aqui é para a gente poder gerenciar aqui a, a gente gerenciar aqui a comunicação, né? A parte de segurança que permite a comunicação com a nossa API. Essa aqui a gente não vai entrar muito em detalhe não. É só uma configuração mais simples. Mas quando a gente estiver comunicando do front-end com o back-end, a gente vai precisar muito desse cara aqui. Tá? Instalou com as bibliotecas, né? Instalou muita coisa aqui que é necessário. Do npm install e também as nossas bibliotecas. A gente tem que instalar aqui, a gente tem que criar aqui agora dois arquivos em back-end, tá?
primeiro é o .env e o segundo é o gitignore. Nosso gitignore aqui ele serve para a gente poder dizer quais pastas a gente não quer que sobe em um commit. Tá? Então, se separarem que eu coloquei node modules aqui, ó, observa a pasta aqui, ó. Tá vendo que ela ficou verde? Agora ela é visualizada como alteração. 822 alterações. Se vocês observarem, vai para 5 alterações, que são os arquivos que a gente mexeu, né? Para que isso? Cara, essa node modules aqui, ó, a gente importa ela a partir desses dependencies aqui, beleza? Ou do dev dependency, que pode ter aqui também. A gente não precisa estar sempre salvando a gente não precisa salvar essa pasta. Não é que a gente não precisa sempre, a gente não precisa salvar essa pasta. Por quê? Porque tendo esse cara aqui, a gente vem aqui, deleta, tá? E executa aqui, ó, npm, coloca o arquivo, né? Posiciona aqui o que você precisa, executa aqui, ó, npm install. A pasta vai voltar para cá, beleza? Então a gente não pode subir essa pasta aqui, até porque ela vai gerar muita alteração no nosso projeto. E eventualmente as coisas podem ficar defasadas. Você vem aqui e altera a versão. Dá um exemplo, vem aqui e altera para 3.8.5. Dá um npm update e seu projeto está atualizado. Entendeu? Ao invés de você ter que ficar alterando aqui a pasta na mão. Beleza? Então, gitignore.env. A pasta .env aqui a gente vai utilizar para poder configurar algumas questões de banco. Né? E conexão com banco, portas, a gente vai estar utilizando, tá? Então vamos colocar aqui, ó, db host, vou colocar aqui db port, db name, já tem todas as informações da db user, API port 3000, e só, por enquanto é só, beleza? Só isso aqui de variável, né? Os valores aqui a gente vai vir até o MySQL Workbench. A gente tá a conexão. Connection name. A gente vai colocar em dbname. Port. A gente vai colocar aqui. Essa porta aqui. User. A gente vai colocar localhost ou 127.0.0. E o user é o root, né? Esse cara aqui é username. Beleza? Aqui as nossas variáveis de ambiente. Quando vocês criarem, vocês vão utilizar de vocês, que vocês tiverem utilizado para poder criar o seu banco de dados aqui. Não necessariamente vai ser igual ao meu. Se tiver feito igual ao meu, que vai estar igual, né? Ah, detalhe, a gente tem que colocar aqui password também, né? E password. No caso aqui do meu é admin. Então, deixa eu lembrar aqui. Lembrar aqui. Acredito que não tem nada. Porta, usuário, senha, nome, host. Beleza, tá tudo aí. Vamos fechar esse .env aqui agora. Fecha o pack de JSON. A gente vai abrir o database, o server e o app. Beleza? Vamos configurar primeiro o database. Por quê? Porque a gente configurou ele uma vez e já era. Não precisa ficar configurando ele sempre. Os outros dois arquivos também, mas esse aqui é mais rápido. A gente vai importar aqui o MySQL. Beleza? SQL. SQL. Que é a biblioteca MySQL 2. Agora, a gente vai aqui importar o dotinho. E a gente vai aqui require.env. Beleza? Esse cara aqui, ele importa o arquivo. Esse cara aqui, a gente meio que prepara as informações para serem utilizadas. Const pool. Beleza? Uma piscina aqui. Assim, a tradução direta é piscina, né? Mas assim, tá, a gente pode criar várias conexões aí do doce de pool, né? E tipo, lá de dentro aqui vem um objeto.
esse objeto ele tem algumas informações, tá bom? Por exemplo, post, que a gente acabou de definir, user, que a gente acabou de definir, password, database name, wait for connections, ele só vai ser criado quando a gente desejar fazer essa conexão, né? Limite de conexões, eu vou colocar aqui 5, não precisa ser 10. E o queue limit, ele depende do... Ele é basicamente a quantidade de, de filas que a gente pode ter, né? Acumuladas ali. No caso aqui, eu vou colocar zero, porque não tem necessidade, tá? A gente não vai utilizar disso aqui mais. A gente vai exportar esse cara aqui, né? Export, ponto, no caso aqui, a gente já finalizou com o database, tá? Ah, eu esqueci de uma coisa. Aqui atrás, aqui, ó. A gente vai instalar também o NodeMon, beleza? Então, npm install NodeMon. Por quê? Porque esse cara aqui ele vai auxiliar a gente no desenvolvimento, tá? Deixa ele nas dependencies aqui mesmo. Eu não vou criar o dev dependency aqui, não. Pode deixar ele aqui, não. E aqui dentro de scripts, eu vou criar aqui esses dois aqui, esse primeiro que não precisa. Vou criar esse start aqui e esse dev. Por quê? Quando a gente vem aqui executar npm run dev, aqui ele estourou um erro já, mas agora o servidor está rodando. Está olhando para esse arquivo aqui, no caso está errado. Tem que olhar para src barra config barra server. Ambas linhas. Tem que olhar para esse arquivo aqui. Inclusive não tem nada. E deixa eu pensar. Então é isso. Vai configurar agora o app e o server, beleza? Mas antes, um dotinho aqui já. Na verdade aqui é dotinho. Config. O do TGT a gente estava importando também novamente o dotinho. Correto. É. Aqui de JSON tá correto. Server não tem nada e o app também não tem nada. Beleza. Vamos comentar essa parte aqui. E aí a gente já vai pro próximo passo. E aqui realmente não vai estar com erro, porque a gente não terminou de configurar tudo ainda. Nem existe esse arquivo aqui. Ele está apontando para lá. Se eu der aqui um npm run dev, agora ele vai apontar pelo menos para o arquivo certo, né? Sumiu o erro. Então, vamos lá. Comentar aqui, ó. Git status. A gente tem essas alterações aqui. Git. Commit. Name. E aí vem aquela mesma história. Cara, ficou em dúvida do que colocar aqui, ó. Eu dá uma pesquisada. E pesquisa. Nomenclaturas. Commit. E aí dá uma lista. Vai te tornar uma lista aqui, você dá uma pesquisada e vê o que se adapta melhor para você, né? No caso aqui, a gente está no Shore, né? Que é atualizar dependências. Vamos aplicar ele aqui, Shore. Package. Install. Não. Nós vamos colocar aqui updated dependencies. Okay.
Caso que não tinha nenhuma. Tô atualizando eles então. Tá. Beleza. Agora a gente vai dar um push aqui. A gente está iniciando a estrutura. A gente está na estrutura inicial do projeto ainda. Vamos aqui para o. Vai ver aqui que tem. É, a gente ainda não subiu, né? Ainda não apareceu aqui pra gente essa frente. A gente acabou de atualizar ela. Abre um pouco a dela aqui. No caso aqui, ó, detalhe. Vamos lá. Quero mostrar. Olha só o nosso SRC, como é que ele subiu. Nossos arquivos. Aqui, ó. Esse cara aqui que eu queria mostrar. Isso aqui não pode acontecer, tá bom? A gente comitou o nosso .env. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir até aqui. Git ignore. A gente tem que colocar aqui o .env. Por quê? Porque isso aqui são as nossas variáveis de ambiente. A gente está subindo senha de banco aqui. As portas do servidor. Não pode acontecer, beleza? Então, vamos verificar. Vamos subir uma nova correção aqui. A gente vai, na verdade, a gente vai vir aqui. E vai. Changes. A gente vai ir até. A gente vai fechar esse cara aqui. Close por request. Beleza? Para cancelar esse request aqui. Show? Por quê? Porque a gente subiu com erro. Então a gente vai deletar essa. A gente não vai deletar essa branch aqui. Git status. Git. Add, né? Git. Name. X. And remove. Remove it. Dot and file. Git push. Naquela mesma branch ali. Então, agora, teoricamente, a outra branch não, a gente tem a mesma branch. E a gente vai abrir aqui agora um pull request. Vamos ver aqui agora. Tá subindo. Tá subindo esse cara. É só env. O .env. Aqui. Vamos incluir o .env. Ignore. É .env. Por status. Nada para. Tá. 20.
Fluiu, mas ele não saiu do commit. Mas não saiu do commit. Pera lá. Vou corrigir isso aqui. Certo. Acredito que eu encontrei aqui a solução pro problema. Vou executar aqui o git rm-cache. Isso. Agora a gente vai no commit. Deixa eu copiar aqui essas informações. Perder. M. Aqui, novamente. E antes a gente subiu aqui, ó. Aqui ele não foi removido, tá vendo? Já tá removendo o cache. E mantém esse arquivo lá, né? Então, file last comment. Remover. Para. A gente vê aqui agora. Aqui. Agora sim. Começa nesse cara e termina nesse cara, né? Beleza. Hash request. Confirma. Realizado aqui o merge request. Vamos verificar agora o back-end. Vai ver que não tem aqui o nosso .env. Tem um git ignore aqui. .env, beleza? Bom, vamos lá. Vamos voltar aqui agora. Temos esses caras aqui. Podemos fechar esse cara aqui também. Nosso próximo passo aqui, ó, vai ser criar o nosso app.js, minto, o nosso server.js, tá? E depois a gente vai criar o nosso app.js. Tá? Então aqui a gente vai criar aqui API. A gente vai importar aqui o do nosso .env, beleza? Ou senão a gente vai pegar aqui a 3001. Se não tiver esse cara aqui, a gente pega a 3000, melhor dizendo. Aqui. A gente vai colocar aqui o app.listen na porta que a gente definiu aqui. E a gente vai colocar um console.log server running nessa porta. A gente vai colocar esse cara aqui também, ó, para poder indicar qual que é o link da API que a gente tem que utilizar, beleza? Por último, a gente vai importar esse app, que é o app que a gente vai construir agora. Tá? App com ponto barra app. Beleza? Então tá aqui. Show. Vamos criar agora o nosso app.js. Aqui a gente já está importando o Express, a gente já está importando aqui o Course. A gente vai usar mais pra frente. E boa, né? Eu acho que a gente não vai nem precisar do .env, não. A gente já tem esse cara aqui. Seguinte. A gente vai colocar aqui, ó. Const app igual a express. Vai export default. Pronto, tá aqui. Nosso app, nós vamos colocar ele para utilizar Force. A gente vai colocar ele para utilizar do express.json, tá? E por enquanto é só. A gente não vai colocar mais nada. Bom, então, assim, a gente está utilizando do Express para poder subir a porta, para poder liberar a porta
disponibilizar ela, né, para receber requisições através do Framework Express, tá bom? Vamos lá. O que a gente precisa fazer agora? Agora a gente precisa fazer o seguinte, criar as rotas, né? E a gente está exportando esse app aqui e, e na verdade vai ser nesse arquivo aqui mesmo. A gente nem vai importar ele em outro arquivo não. A gente vai chegar aqui e vai colocar assim, ó, app.use. Aí quando for API barra command, a gente vai chamar o arquivo command router. Entendeu? Mesma coisa para os outros dois, né? Que é o product e o stock movement. Ok? Então, vamos lá. Ah, quando for, vamos deixar aqui nesse formato aqui já, tá? Beleza. Ponto e vírgula. Tem que importar esse cara aqui. Então vamos deixar aqui. A gente não vai deixar mais ou menos pronto. Mais ou menos pronto. Product. Esse aqui. Router. É a mesma coisa para o mas que vai ser product. Vai ser só stock movement. Vai ser esses dois caras aqui a gente vai deixar. A gente vai chegar aqui e a gente vai criar aqui um arquivo chamado auto. Então aqui é um arquivo chamado product s. E aqui a gente vai criar um arquivo stock. Só o como. Aqui vai colocar, vamos colocar ali aqui com C++, botar ali no arquivo. Sempre coloca assim. Cortar ele. Mesma coisa. Mesma coisa. Tá. O P aqui a gente vai colocar com maiúsculo também. O S a gente vai colocar com minúsculo, maiúsculo também. Vou alterar aqui para stop. Tem que colocar o hop. Na verdade a gente nem precisa, né? A gente pode remover. Já tá. Minto, minto, minto. Vamos seguir o padrão. Controle S, controller. Alter. Tá na mão. Beleza? Aqui a gente tá acessando aqui o caminho. É. Acessando aqui o command router. Product router e o stock movement router. Cada um aqui não tem nada. Deixa eu executar aqui agora o npm run dev. Dando aqui que esses caras aqui não. Esse cara aqui não pode. Stock movement. Ah, faltando. Beleza. Ele não tá exportando nada. Bom, esse aqui já vai passar. O que a gente vai fazer agora aqui é criar as nossas requisições, né? Então assim, a gente alterou essa pasta aqui, ela está praticamente pronta. A gente está criando aqui agora, a gente não subiu a pasta routes, né? Daqui a pouco. Beleza. Vamos lá. Vamos criar aqui agora nosso router aqui. Vamos fazer o seguinte. Pode deixar assim, não precisa mexer não. Command router, beleza? A gente vai dar um import aqui no Express. A gente vai fazer o que também? A gente vai dizer aqui o seguinte. Que a constante
Essa aqui não vai ser router express. Essa aqui é command C express router, beleza? O que tá indicando aqui? Que a gente está utilizando a API de rota aqui do Express para a gente poder indicar que essa variável aqui vai ser quem vai estar sendo exportada e, consequentemente, vai estar sendo lida, né? Quando acessar alguma rota em API barra command, ele vai acessar esse command router aqui, que é esse cara aqui, tá acessando as rotas do Express. Então, ah, é nessa pegada aqui, é nesse camarada aqui que ele vai se apoiar para poder indicar quais são as rotas desse arquivo, beleza? A gente vai fazer essas mesmas coisas aqui para o product e para o stock, com a diferença aqui do nome da variável. Esse aqui, stock movement. Esse product. Pronto. Agora tá todo mundo aqui rodando bonitinho, beleza? Então a URL aqui que a gente vai usar para poder fazer a requisição é essa. E o servidor tá rodando nessa porta aqui. Ó. Qual é o próximo passo aqui agora? A gente vai indicar esses arquivos aqui. A gente vai fazer só do comando agora. Depois a gente faz o product, depois a gente faz o stock. Você vai indicar que esse arquivo aqui é o cara que a gente vai apontar para esse arquivo. Como que a gente vai fazer isso agora? Vai ter que primeiro importar command controller. Esse cara aqui, vai usar ele para quê? Quando tiver um ponto get sendo executado, uma requisição do tipo get sendo executada nessa rota aqui, ó, certo? A gente vai chamar esse arquivo aqui, ponto get all commands. Ah, mas vai dar erro aqui embaixo, vai, porque esse cara aqui não existe, né? Ele não está sendo exportado e também não está sendo exportada essa função aqui também. Mas o que a gente vai colocar aqui também, o hex. E são as variáveis, né, de requisição e resposta. Request and response. A gente vai utilizar para poder estar dando essas tanto o recebimento, né, do que está vindo pela requisição quanto a resposta. Então, vamos quadruplicar esse cara aqui, porque quando for post, a gente vai nesse caminho aqui, a gente vai estar salvando save command. Quando for delete, delete, delete command, está sendo deletando um por um. E o update é a mesma coisa. Sim. Um, command vai. Detalhe, esse get commands aqui, a gente vai fazer a paginação para ele, ou a gente vai a gente vai verificar se existe um ID, né? Existe o ID nesse cara aqui sendo passado. E a gente tem que indicar aqui também, ó. Agora, peraí. Esse ID aqui, tá? ID aqui. Get command ID. Tem duas formas de a gente fazer isso aqui. Dessa forma, no caso o get, né? A gente pode separar ele em duas rotas diferentes, como eu fiz aqui, ou a gente pode deixar uma rota só e verificar se está passando o ID no body ou em algum lugar aqui dessa requisição. Até mesmo pelo carry params. E se tiver passando, a gente. No caso, se for para carry params aqui, ele não vai identificar, né? Porque tá só barra aqui, ele não tá deixando a opção. Mas a gente consegue validar aqui internamente pelo body, por algum outro local aqui, se ele tá passando esse ID aqui pra gente poder retornar. Vamos fazer do jeito certo, do jeito normal. É uma rota diferente para poder retornar só uma comanda. Uma rota para poder retornar todas as comandas a partir de paginação.
Beleza? A gente está exportando o Command Router aqui. A gente está importando ele aqui. Tá passando que quando for API barra command, a gente vai estar chamando esses caras aqui, ó. E se executar aqui um get pro barra teste, não vai existir. Então, bom, vamos partir desse princípio aí. A gente tem que agora ajustar esse controller aqui. Parar, ele tá dando erro. Beleza? O controller aqui tá dando erro, ele vai continuar dando erro até a gente ajustar. Bom, então, vamos lá. Aqui agora a gente vai estar ajustando o controller. Aqui. A gente tem que criar todos esses comandos aqui, todas essas funções lá, para a gente passar a ter acesso, né, a essas funções. E aí, efetivamente, a gente conseguir dar entrada na API. Como que a gente vai fazer isso? Vamos criar aqui algumas constantes com o nome dessas funções. Tá? São 5. Então, vou criar aqui. Show. E agora a gente vai estar indicando aqui, né? A gente tem que indicar aqui também que minto. Não vai ser dessa forma que a gente vai criar, não. A gente tem que criar aqui, ó. A gente vai ter que indicar aqui que é uma função, né, melhor dizendo. Dessa forma. Deixa eu atualizar aqui. E ela realmente é uma função que a gente vai ter que. A gente vai ter que passar alguns parâmetros para ela. Que vão ser o request e o response. Beleza? É o parâmetro de entrada, o parâmetro que a gente vai utilizar para poder dar a resposta. É a saída. Beleza? Vamos dar um enter aqui. E aí é o seguinte, a gente vai exportar. Export. A gente vai exportar essas funções. Esse cara. Esse cara. Esse cara. Date da net. Beleza? Hex not defined. Eu tô esquecendo aqui. O que eu tô esquecendo aqui? Ele tá dizendo que não encontrou. Ah, sim. É porque esse cara aqui ele tem que ser um error function. Um hack com res. Sendo assim, ele vai passar a encontrar. Teacher Clayton. Beleza. Depois a gente instala um ESLint aqui para poder organizar esse arquivo pra gente aqui. Beleza? Mas por enquanto, tá bala. Command update is not a function. Command update is not a function. Date by ID. By ID. Não está dando. Command route update. Ah, sim. Que não vai ser update aqui não, agora que eu lembrei. Aqui, ó. Aqui. Ele vai ser. Aqui não vai ser update. Beleza? Ele vai ser put. Aí aqui, ó. Ele vai ser put ou patch, beleza? O put, ele é utilizado para a gente poder atualizar todo o objeto, né? Aquele registro ali. O patch é para a gente poder atualizar só parte dele. Vamos passo a passo, mas, cara, por enquanto a gente vai utilizar só o put, beleza? A gente vai passar aqui o objeto todo aqui e ele atualiza lá, não tem problema não. Vamos lá. Beleza. Nosso controle aqui já está criado, beleza? Minto. O nosso router aqui já está criado. A gente vai criar agora o controller. Praticamente já foi criado também, né? Ah, beleza. Próximo passo.
criar aqui agora os nossos... O que que o controller é, né? Vamos lá, vamos voltar alguns passos. O que que é o controller? O controller é o arquivo que a gente vai estar recebendo a requisição. A gente vai processar ela de alguma forma. E a gente vai devolver uma resposta para essa requisição. Tá? Então a gente recebe a requisição, processa ela aqui dentro e responde. Como que a gente processa ela? A gente processa ela através do service. Tá? Então a gente processa ela, a gente faz validação, a gente acessa banco e tudo mais. Só que, opa, então onde que entra o repositories nesse caso? O repository é o cara que vai ser responsável por acessar o banco, certo? A responsabilidade do repository é acessar o banco. Então, o que que sobra para o service? Acessar o arquivo que tem um contato direto com o banco, que faz a comunicação com o banco, entendeu? Então a gente vai ter que comandos parecidos tanto no service quanto no factory, no repositories, para poder estar executando cada um na sua responsabilidade ali os comandos. Então no service a gente vai estar fazendo validação e redirecionamento, lançamento de exceção e tudo mais. Já o repository a gente vai estar conectando junto ao banco, beleza? Então essa aqui vai ser a diferença aí, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora, a gente vai criar aqui para poder retornar apenas uma comanda, beleza? A gente vai executar aqui, ó. Acaba que o meu VS Code aqui, ele tá me dando algumas opções aqui de, de comandos, tá? Então, vou acabar utilizando algumas coisas que ele tá me sugerindo aqui. Beleza? A primeira coisa que é a seguinte. A gente precisa buscar uma comanda pelo ID que a gente está recebendo aqui. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem que verificar se o carry se dentro do request.params, né? Que é esse tipo de nomenclatura que a gente dá para quando a gente recebe na rota um valor para a gente pesquisar ou para a gente fazer alguma coisa com ele. Ele é do tipo carry params. Então, esse é o tipo de parâmetro pelo carry params. Existe o tipo de parâmetro que a gente passa pelo body, né? Por exemplo, aqui existe o tipo de parâmetro pelo header, né? Então, assim, cada um desses aqui é um diferente. Então, se eu vier aqui criar aqui, ó, ID igual a 3, é assim que ele fica, né? No nosso postman aqui, esse aqui é um query params e a chave dele é o ID, tá? Então, a gente vai ter que acessar esse cara aqui, tá bom? Deixa eu verificar aqui o que tá dando. Ah, sim, ele tá esperando o catch aqui, ó. Todo try tem que ter um catch, beleza? Então, error code. Error message, beleza? Deixa eu ver esse cara aqui. Show. Então, vamos lá. O que a gente vai precisar fazer aqui agora? A gente recebeu essa requisição, a gente tem os parâmetros dessa requisição, tá? A gente está dando uma resposta direta aqui que o parâmetro está aqui. O que a gente poderia estar fazendo também? A gente poderia estar validando se esse ID aqui existe. Porque se esse ID não existir, a gente vai lançar esse erro aqui, tá bom? Então, vamos lá. O que que a gente está fazendo aqui? A gente precisa do ID para a gente poder buscar essa comanda. Se esse ID não existir, a gente tem que retornar um erro, certo? Ah, só que, só que o que acontece? Esse arquivo aqui, ele não pode ser responsável por esse tipo de validação. A gente tem que chamar obrigatoriamente o service, tá? O que a gente vai fazer? Import command service. E aí a gente vai comentar esse cara aqui. A gente não quer validar isso aqui. E a gente vai chamar aqui, ó. Não, 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 não. Não vai ser aqui não. Vai chamar aqui, ó. Const command é igual a command service.get command
by ID. Ele me deu essa sugestão aqui porque ele entendeu o que a gente está fazendo aqui. Então, enter. Deu tudo certo aqui, a gente vai informar aqui também. Command, tá? No nosso JSON que a gente está retornando. Tá bom? Então, agora a gente vai ter que vir aqui no service e criar essa função aqui. Igual a gente fez com essas aqui, ó. Vamos até copiar esse cara aqui. Que vai ser bem parecido mesmo. Pra não falar igual. Algumas coisas, pelo menos a declaração das coisas aqui vai ser bem parecido mesmo. Agora, propriamente aqui o que está sendo feito dentro de cada função aí não vai ser igual não. Get command by ID não vai ser esse cara aqui. Vai ter que dar uma ajustada. Não vai ser esse cara aqui. A gente vai receber aqui, ó, um ID. Beleza? Vamos ver esses caras aqui. Recebendo um ID aqui, o que a gente vai ter que fazer? Aqui já tá até assumindo o erro, tá vendo? Vai reconhecendo o command service, agora já tá reconhecendo. A gente está incrementando aos poucos, ele está assumindo com os erros. O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que fazer essa validação aqui, ó. Primeira coisa. Fazer essa validação aqui. Bom. Então, cara, chegou aqui, né? Não existe o ID. A gente está recebendo ele como parâmetro aqui, mas vamos supor que enviou ele vazio. Ou não enviou ele. Vai ser undefined aqui, vai ser nulo, vai ser alguma outra coisa. Tá? Ah, então, não existindo esse cara ou ele sendo inválido, a gente vai lançar essa exceção aqui, tá? Um código 400. Por quê? Porque foi esse código 4, né? Nesse formato aqui, ó. 4. 4xx, né? Os dois últimos números aqui acabam que ele importa para outra coisa. Mas esse primeiro número aqui indica pra gente que é uma requisição. Que o problema está na requisição que o usuário fez, né? Então, executando aqui, a gente está vendo aqui que a porta está disponível, o link também. Executando aqui, ó, em command. A gente não informar o ID. Na teoria, a gente já teria que ter tido esse erro. Deixa eu ver o que deu. Ele não finalizou. Ele não finalizou. Sumiu. Teoricamente já deveria estar funcionando já. Log. Beleza. Vamos ver como é que tá chegando o ID. Vamos debugar esse aqui. Teoricamente era pra ter funcionado, mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho aqui, ó. ID. Vamos ver se é o ID não. Aqui a gente pode dar um return aqui, ó. Só pra gente testar. Ou será que eu executei aqui errado? Faltou barra, será? Não. API command. API command. Ah, sim. É porque a gente tá enviando sem o ID, né? Deixa eu enviar aqui um valor vazio, por exemplo. Também não vai. É de 5. Deixa eu ver. Ih, rapaz, não tá achando por quê, hein? Command está escrito corretamente. ID está escrito corretamente. Do tipo get a requisição.
Quest.params. Tá bom, tá dando. Ainda não tá chegando aqui. Não tá chegando aqui. Então, comando. API command está correto. E antes disso daqui. Antes disso daqui. Web.use. Barra API. Importante. 3.000. Usem. Calma aí, para não ficar o vídeo muito longo, deixa eu resolver isso aqui primeiro, daqui a pouco eu volto. Achei o problema, beleza? É seguinte. O erro aqui, ó. Ele tá relacionado à forma com que eu estava chamando aqui a requisição, beleza? A nossa API. Nesse caso aqui, essa aqui é a forma correta de chamar, tá bom? Pra gente poder ter o retorno aqui nos params, beleza? Então vamos lá. Pesquisando aqui, por exemplo, 4 e executando, a gente vai ver que o ID está sendo obrigatório, informado. No caso que a gente está puxando o ID aqui diretamente do, do nosso dos nossos parâmetros, né? O que não tá errado, só que o que tá errado é a forma que a gente passou aqui a informação, beleza? Então, vou informar aqui o ID, a gente vai informar ele dentro de parênteses, como um objeto, né? E no caso a ideia é a gente fazer isso daqui, ó, recortar esse cara, ao invés de usar dessa forma aqui, a gente vai utilizar dessa forma aqui, diretamente. A gente vai economizar uma linha aí, beleza? Então, executando aqui agora, deu algum outro erro aqui. Status code. Define the status code must be an int. ID is not defined. Ah, sim, aqui, ó. O ID aqui nesse caso aqui não foi definido. Aqui tá correto, né? Com um erro aqui de execução, sintaxe. Tinha coisa no lugar errado na hora errada. Então, executando aqui o nosso comando, a gente já pode ver aqui que tá trazendo aqui a nossa comanda, que a gente colocou aqui de forma provisória, né? A gente não tá consultando o banco nem nada. Mas, veja bem, a gente passou aqui dessa validação. O ID aqui, ele existe. Vamos partir do princípio aqui, ó. E a gente vai informar aqui nulo. ID null. Se a gente formar um ID null aqui, o que vai acontecer? Executando, vai ter essa mensagem aqui. Por que a gente tem essa mensagem? Olha aqui, ó. O ID que está no console log aqui é esse cara aqui, ó. Ele é nulo. Não existe. Por quê? A gente lançou essa mensagem aqui. Beleza? E essa mensagem ela está sendo informada aqui, né? ID parameter is required. Logo, a gente fez essa validação. Se não existe esse ID aqui, vai estourar o erro. Tá tudo sob controle. Vamos retornar aqui para o que estava antes. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que retornar não isso daqui. A gente tem que retornar aqui, seguindo a nossa lógica. Voltando aqui, a gente não pode retornar aqui uma comanda fixa, né? A gente tem que retornar aqui uma consulta que a gente vai fazer no banco. Como que a gente vai fazer isso? Seguindo a mesma lógica, a gente vai ter que chamar aqui command repository get command by ID. Esse. E a gente tem que retornar aqui um await. Por quê? Porque essa consulta aqui, ela com certeza ela vai ser uma promise. Se ela for uma promise, ela vai ser jogada como... Ela vai ser deixar para ser executada por último, né? Vai executar todo o código síncrono e depois o código assíncrono. O que que isso significa? Que
alguns processos são mais demorados que os outros. Os processos que são mais demorados, o que vai acontecer com eles? Eles vão ser postergados, né? Vai ser executado todo o processo que é mais rápido, que é síncrono, e o processo que é assíncrono vai deixar para ser executado por último. Então, a gente vai ter que indicar que requisições aqui no caso que requisições ao banco, né? Elas são consideradas é, assíncronas porque elas geram uma promise, né? Uma promise é uma promessa de que vai retornar algo. O que significa essa promessa? Significa que, cara, ó, isso aqui você me pediu, eu sei que você me pediu, eu vou te dar essa resposta, mas primeiro eu tenho que fazer essas outras coisas aqui que são mais rápidas de serem feitas. Assim que eu terminar de fazer aqui, o processo que você me pediu, eu te dou um retorno. É isso que é uma promise. Então, sabendo que isso aqui vai ser uma promise, inclua o async como notação aqui na função e o await nas funções que você precisa retornar um valor, por exemplo. Né? No caso aqui, a gente tem que retornar o valor dessa consulta. Então, a gente vai estar retornando. O que ele está dizendo aqui? O await indica pra gente? Cara, eu sei que você vai demorar, mas eu preciso desse valor. Termina de executar. Quando você terminar, você me dá um retorno. Retorno dessa função aqui. O que a gente vai fazer agora? Export default. Vamos salvar o arquivo. Copiar essa linha aqui e jogar aqui no repository. Beleza? E aqui a gente vai fazer basicamente o mesmo processo. Copiar todo mundo, tá? Com exceção desse cara aqui. A gente não precisa mais dele. E agora como que a gente faz essa consulta ao back-end? Como que a gente faz aqui agora essa consulta ao back-end, né? Vou mudar a tela aqui sem querer. Como que a gente vai fazer essa consulta com o back-end? Cara, seguinte. Back-end não, perdão. Ao banco. Né? Tava lendo uma coisa aqui e falei outra. Então, vamos lá. Vamos criar aqui o nosso select, beleza? No nosso banco de dados. E é o seguinte, a gente vai ter que, esse arquivo aqui, exportar o banco de dados, que no caso aqui não vai ser database, né? O que a gente está exportando aqui? A gente está exportando essa promise, né? Certo. A gente vai importar agora aqui o nosso database, beleza? Que a gente vai chamar de db. Então, ponto barra config barra database.js. Esse cara aqui a gente vai utilizar para conectar no banco, tá? Como que a gente vai fazer isso daqui? A gente precisa retornar algumas linhas, certo? No caso aqui, acabou que ele já dá até a resposta pra gente aqui já, né? Sem querer. Ah, a gente tem que indicar para ele aqui que a gente vai acessar o banco de dados. A gente pode até fazer isso daqui, ó. Vamos recortar esse cara daqui. Turn rows 0. Que é só o que a gente quer. A gente vai pegar esse cara aqui e jogar e extrair, né, as rows dentro dele. Beleza. Acabou que ele mostrou aqui, mas eu ia explicar antes, né? A gente está indicando aqui que é a função assíncrona, né? A gente precisa retornar esse resultado. Para retornar esse resultado, a gente precisa executar essa linha, né? E depois que ela executar com a await, aí ele joga o valor para dentro da constante e a gente retorna esse valor aqui, tá? Vamos retornar o valor completo, tá bom? Vou colocar aqui um var dump aqui, ó. Um var dump não, perdão, um console popular. O que vai servir isso daqui? A gente está executando aqueles mesmos comandos lá do banco de dados. Lembra? Lá do banco. Use rp select from command no singular where id
foi igual a esse ponto de interrogação. Essa biblioteca ela processa, né, esse ponto de interrogação e substitui por esse primeiro parâmetro, né? Então, assim, se você tiver 10 pontos de interrogação aqui, coloque os parâmetros aqui na ordem, beleza? Aí vai dar tudo certo. Ah, show. Eu vou deixar na mesma linha aqui mesmo, que é um parâmetro só. Então, fazendo isso daqui, teoricamente, já vai ter o retorno do nosso banco, né? Só que tem um detalhe. A gente retornou aqui sucesso, só que não retornou nada. Por quê? Porque o nosso banco não tem nada, né? Nosso banco não tem nada, beleza? Não, mentira, nosso banco tem informação sim. Achei que não tinha não. Nosso banco tem informação sim, né? Então ele deveria estar trazendo. A gente descobriu algum erro. Comanda do ID 4. Qual que é a comanda do ID 4? É você. Então você deveria estar sendo trazido ali. Vamos verificar aqui. Ele crashou, tá vendo? Por quê? Porque a gente não importou o repository aqui. Port. Command repository. Lá. A gente já inicializou aqui novamente. Vamos executar de novo. Não trouxe, mas deu um outro erro. A no database stock. É porque, no caso, o nosso database eu coloquei errado. Ele tem que ser RP, né? O nosso database é esse cara aqui, ó. Bom, e não esse cara aqui. Esse outro sem querer. Beleza? Tem algum outro erro aqui? Vamos ver lá. Ah tá, ele ainda não iniciou aqui. Deixa eu salvar. Salvei. Iniciou de novo. Executa. Ainda não trouxe. Só que agora tá. Olha o que que retornou pra gente aqui. Pending. Lembra que eu falei que ele retornou uma questão pendente? Por quê? Porque esse cara aqui não indicou o resultado, que a gente quer o resultado e não a promessa dessa requisição. Já trouxe uma coisa diferente, array vazio. Ele realmente trouxe um array vazio aqui. Por que que veio um array vazio? Por quê? O era de uma outra coisa também. Por questões de performance, tá? Sempre utilize. Aqui a gente tem pouco campo, então não vai fazer muita diferença. Sempre utilize os campos aqui, tá? Sempre defina quais campos você precisa e quer. Bom, usem, trouxe, async, await. Coisa diferente aqui. No caso, é o correto, né? Deveria ter sido feito de forma correta aqui. Antes, não é assim. Aqui, ponto. É igual. Aí, beleza. Ponto e vírgula. E aí, agora sim, a gente importa esse cara. Retorna esse cara. Aqui não vai mudar muita coisa. Tá vazio ainda. Command 4. Tá passando aqui. Deixa eu ver se tá chegando esse ID aqui certinho. ID. Que faz parte. Debugar faz parte. Não tem como correr, não. Tá chegando aqui bonito. Não tá tendo problema. Get command ID. Ah, olha o problema aqui, ó. A gente passa assim, mas a gente tá esperando assim. O que tá acontecendo? A gente tá passando o valor aqui puro e a gente tá esperando um objeto com esse valor. Deixa eu remover esse cara aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Indicar que a gente tá passando ele como objeto também. Tem coisa que a gente acaba esquecendo de fazer, mas é só isso daqui. Agora deve funcionar. Olha quem trouxe pra gente. Nossa comanda. Beleza? A gente olhar aqui também, tá aqui. Então eu vou remover esse cara aqui. Mentira, esse cara aqui. Esse cara aqui futuramente. Vou deixar com um to do aqui pra gente inserir um log, tá? E a gente vai deixar aqui também um outro to do. Tratar erro.
Por quê? Porque a gente vai utilizar esse arquivo aqui, tá? Mas não vai ser agora. Vamos passo a passo. Depois a gente refatora isso aqui. Tá pronto, a nossa primeira rota aqui tá funcionando. Tá bala, tá filé, beleza? Eu vou fazer as outras rotas aqui um pouco mais rápido. Não vai fugir disso daqui, tá bom? Ah, aqui a gente vai fazer basicamente aqueles comandos que eu executei lá no banco lá. De, de select, de insert, de update e de delete, tá bom? Ah, a gente também não vai fazer a parte de paginação agora, a gente vai deixar pra fazer mais pra frente. Mas vai ter a paginação, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu criar aqui as próximas rotas. Sync, get command, get all commands. Beleza? Commands, a gente vai ter aqui um array de commands. Tranquilo, sereno. Get all commands. A gente não vai ter nenhum parâmetro aqui. Bom, é só retornar as comandas. Futuramente a gente vai ter esses parâmetros aqui, mas não vai ter por agora. Vamos ver esses caras aqui. A gente vai simplesmente dar um select all lá e mandar bala. Não vai ter muita fofoca não. Bom, vamos lá. Assim, corrigiu. Aqui, agora a gente vai pegar esse cara aqui e ao invés de passar isso daqui, a gente não vai passar nada. Só vai executar. Assim. Beleza? Pronto. Nossa rota aqui para buscar todos, né? Esse cara aqui já tá pronto. Vamos fazer o seguinte. Salva essa comanda aqui. Esse camarada aqui, né? Que é o nosso é, barra ID do tipo get. Agora a gente vai criar um novo aqui. Duplicar. Não, 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 não. Ficou demais. Ficou demais. A gente quer que duplica só esse cara aqui, ó. Copy. Agora vai ser assim, ó. Beleza? Sem você. Olha quem trouxe aí. Trouxe todas as comandas pra gente. Beleza? Todas as comandas estão aqui. Bacana? Agora que são elas. Vamos fazer aqui um post. A gente vai utilizar o mesmo. Sim. Mesma estrutura, tá? Não vai fugir muito. Vai colocar aqui, ó. Save command. A gente não vai retornar a comanda aqui. Bom. Save it. Colocar aqui persisted. Persisted. Beleza? Assim. A gente vai agora ter que passar o body aqui. Vou mostrar ali como é que a gente faz para poder passar o body. Persisting. Só ajustando aqui questão de nomenclaturas, né? Em inglês aqui. Em inglês das ruas. Save command. Vai colocar aqui agora. Save command. Um async. Né? A gente tem que assinar esse cara aqui também. Aqui a gente vai ter que fazer um pouco mais de validação. Inclusive, essas validações aqui, ó, elas têm que ser. A gente tem que remover esse cara daqui, tá? Tratar erros. Funções separadas. Bom, vamos fazer esse primeiro passo aqui, que a gente já vai, a gente já vai prosseguir nesse save command aqui com esse cara aqui corrigido, tá bom? Vamos lá. A gente vai colocar aqui uma função nova. A gente não precisa exportar ela. Validate ID. Validate ID. Esse cara aqui, tá? Então,
Se esse cara aqui não existir, no caso a gente vai passar desta forma. Validate ID param, tá? E aí é o seguinte, a gente vai chamar essa função aqui. Validate ID param. Por quê? Antes de fazer qualquer coisa, a gente precisa que as validações sejam executadas, certo? Beleza? Como que a gente faz isso? A gente utiliza do await. A gente precisa executar a primeira validação para depois executar a consulta, tá? E se terminou a validação, executou um throw lá por qualquer motivo, ele já não passa aqui para baixo mais, tá bom? Então, bom, aqui tá correto. Essa é a forma correta, tá bom? A gente chama uma função que vai fazer essa validação e aí essa validação ela vai ser feita de um outro jeito depois. Vai ser o mesmo resultado, mas a forma que a gente trata a validação vai ser feita de outro jeito. E a gente tem que incluir aqui que é um async também. Ou na verdade não. Vamos testar? Se a gente não executar esse cara aqui, se a gente executar esse cara aqui de uma forma crua, daquele jeito ali, ele retorna. Mas se eu pesquisar aqui 10, por exemplo, não retorna nada. E se... Beleza, deixa aqui 4. Só que agora aqui, ó, eu vou colocar aqui que o ID é null. Aqui já quebrou. Tá vendo? Aqui já quebrou. Bom, então, vou ter que fazer aqui. Porque eu lancei uma exceção lá, tá bom? Só que ele não deu tempo, ele atropelou aqui as coisas, beleza? É que ele atropelou, ele tá basicamente dizendo aqui que o erro que aconteceu é que o meio de campo embolou. E basicamente, cara, a gente lançou um erro aqui, que era uma promise, ele chegou aqui como uma promise, tá bom? E não deu tempo de processar nada, beleza? Ele tentou processar uma promise, na verdade, né? E não conseguiu. Aqui agora, colocando o await, pra gente esperar essa promise ser resolvida, né? Cara, pode observar aqui que aquela mensagem volta a aparecer, né? Então assim, a gente tem que colocar aqui para aguardar esse cara aqui ser executado, tá bom? Na verdade, peraí. É isso mesmo, é isso mesmo. É, tá correto aqui a explanação. Ele tentou processar aqui, né? Uma função assíncrona fora do cat, né? Fora não, dentro do cat ele não conseguiu. Quebrou aqui. Mas tá tranquilo. Passou aqui o erro. A gente tem uma função aqui que está validando um parâmetro agora. A gente não precisa mais dessa validação aqui. Só que a gente precisa agora aqui, ó. Do body. O que a gente precisa no body? Exatamente das mesmas coisas que a gente tem aqui, ó. Vamos até abrir aqui ó, a gente precisa desse insert aqui, ó. O que a gente precisa para inserir mito? Uma comanda, né? Nome, tipo, status. Então são essas três coisas que eu tenho que extrair aqui. Name, type, status. Beleza? Aí aqui agora tem que fazer mais uma validação. Await, validate, name, para. A mesma coisa para o type. A mesma coisa para o status. Beleza? Por que eu tenho que fazer para esses três caras aqui? Porque eu preciso primeiro saber se o status é válido, se o type é válido e se o name está preenchido. Então a gente vai criar aqui, ó. Name, type. E aqui, status. Pode ser agora. Dá um enter aqui para dar um espaço. É que é o seguinte, ó. Name
Se ele não for preenchido, a gente vai colocar aqui, ó. Name parameters required. Mesma coisa pro de baixo. Type. Type parameter e status. Status parameter is required. Fazendo esses três caras aqui, né? Esses três aqui, ó. A gente já consegue continuar. Name, type, status. Beleza? A partir de onde? Do body. Então a gente vai ter que preencher o body lá na frente. E aí a gente vai chamar aqui o save command, né? E vamos recuar aqui um pouco. E nesse cara aqui a gente vai ter que receber esses parâmetros. E aí a gente vai fazer o quê? Executar. Né? É que a gente não precisa nem aguardar, não. Ou precisa? Precisa sim, porque isso pode ser que ocorra algum erro. Agora uma dúvida. Vamos ver aqui se tem mais alguma regra em relação à comanda. Eu não tô lembrando. Comanda. Aqui ele pode ser repetido, então não tem problema. Faz sentido. Cara, se chegou aqui, a gente já validou tudo, né? Então não precisa desse cara aqui mais. O que a gente precisa fazer aqui agora? A gente precisa executar esse comando aqui, ó. Exemplo. Vou pular a tabela. Insert into. Command. Com esses três parâmetros. Values. A gente passa aqui. 1, 2, 3. Exatamente na ordem, tá? 1, 2, 3. E aí que a gente passa? Name, ID, status. Tá? O que a gente precisa fazer aqui agora? Nessas validações aqui, só precisa indicar que é assíncrono. Na verdade, a gente não precisa que isso aqui seja assíncrono, né? E nem que retorne nada. Ah, 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 ah. Aqui agora a gente tem que fazer o quê? Validou esse cara aqui. Existe, validou esse cara aqui, existe, validou esse cara aqui, existe. Mas nesses dois caras aqui, ó, a gente tem que fazer o seguinte. Consta. Exatamente isso aqui que eu ia fazer. A gente vai colocar ele aqui no início. Vamos declarar isso aqui no início e consta valid status. Ele deu a opção aqui, eu ia apertar o tab. E no caso aqui é in, out, só que sem restante. E aqui, ó, comanda P, não, como ó, em tabelas, PG, O e C. Então vai ser aqui, types, né? Types. Opa. PG e em status, O e C, beleza? Aqui, ó, o que a gente vai fazer? Includes. Fazer como um if aqui. Normal. Para não embolar o meio de campo. Beleza? Se ele não tiver incluso dentro desse array, a gente vai lançar uma outra exceção. Beleza? Se tiver incluso, ele não vai fazer nada. Show de bola. Tá? Então a gente vai fazer essa mesma validação. Essa mesma não, né? Essa mesma lógica para o status. Calma aí. Status existe? O plural de status em inglês. Interessante. Vou esse cara aqui.
Status parameters invalid. Agora vamos lá. A gente já tá fazendo as validações. Validação do nome, a gente não pode verificar qual o nome, né? Porque pode ser qualquer nome. Tonhão, Sebastião, José, qualquer um. Tá aqui, passando request.body. Tentou acessar aqui, passou aqui, não existe algum, não vai salvar. Passou aqui, foi salvar. É porque já foi validado. Vamos criar aqui agora então. Duplicate. Não vai ser mais você. É só barra. É só barra. Vai ser post agora. Tá? E aqui no body, a gente vai passar aqui um JSON, tá? E aí esse JSON tem que ter as 3 informações. Esses 3 caras aqui. Name. Coloca aqui Tonhão. O próximo parâmetro. Type. A gente tem que passar aqui algum type, né? Eu vou colocar aqui tipo person. E o status, que é o último, a gente vai colocar aqui. Deixa eu ver esse cara aqui. Vou colocar aqui. Open. Okay. Executando. Tá dizendo que foi persistido com sucesso. Vamos ver aqui no banco. O melhor, né? O melhor. Vamos retornar aqui todo mundo. Já tem esse cara aqui já. Opa, olha quem tá salvo aqui. Então, o nosso post tá salvando. Tá funcionando. Se eu tentar o status T aqui. Type parameter is invalid. Ok. Se eu tentar aqui F. Status parameter is invalid. E se eu não informar o status? Is required. Se eu não informar aqui o type is required. E se eu não informar o name is required também. E se eu informar um name vazio is required também. Ou seja, tá validando tudo certinho. Beleza? Próximo aqui agora são os mais tranquilos de serem feitos, né? Eu vou até duplicar ele aqui agora de uma vez. Vou aqui 2.id. Delete. Save. E put. O put, a gente vai precisar dos parâmetros aqui também, tá bom? O delete a gente não vai precisar. Não vai precisar. A gente tem que. Aí, na verdade, a gente vai precisar aqui do put também. Do indicador aqui, assim como no delete. Mas. E a gente vai precisar também das informações aqui no JSON, tá bom? Então vamos lá. O update. Vamos colocar esse cara aqui. E o delete a gente não precisa retornar nada. Tá bom? O delete ele é o mais tranquilo de fazer. Ele é o mais arregaçado. Se fizer errado, tá enrolado. Tá enrolado. Se fizer errado, tá enrolado. Mas como aqui a gente tá no ambiente mais controlado, não vai ter problema. É igual a ponto de interrogação. Aqui vai ter o ID. Aqui a gente vai receber o ID. Né? Delete command. A gente vai... Vou posicionar os dois aqui. Deixar pronto já. E aí depois a gente... Testa. Vou validar aqui o parâmetro. Olha só. Eu praticamente repetir a lógica. Não vai repetir porque tem diferença, mas... Umas coisas que vão ser repetidas. Delete command vai ID. Não precisa retornar a comanda. Não precisa de você. Todo o respeito. E agora que é só a gente informar aqui quem. Igual a gente fez aqui, ó. Olha que maravilha. Tá pronto.
Select command by ID. A gente não precisa esperar você, tá? E aqui, ó, tem um detalhe. Quando a gente salvar, a gente tem que colocar o código 201, tá? Deixa eu pesquisar aqui, ó, HTTP code. Deixa eu retornar aqui enquanto a gente vai fazendo aqui. Vou explicar pra vocês o que significa. Não, 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 não. Exemplos de HTTP code. Aqui, ó. Esses HTTP codes a gente usa para poder validar, né, no front-end ou quando a gente está construindo alguma API. Se o que a gente pediu existe, foi processado com sucesso, teve erro, a gente foi redirecionado, se teve erro do lado do usuário, se teve erro do lado do servidor, tá bom? Então, por exemplo, quando você dá o 200, é porque a requisição foi bem sucedida. Deu um put, um get, um delete. 201 é quando você cria, tá? No caso, o post, por isso que eu alterei aqui, ó. Isso que eu alterei aqui antes. 400 é quando a gente realiza uma requisição e a requisição do lado do cliente ela vai com erro, né? Ela vai com parâmetros inválidos, melhor dizendo, né? Não, na verdade pode ser, ela pode ter com algum erro, né? O parâmetro inválido é um tipo de erro. Se você não está autorizado, né? 401 e por aí vai. 404 que é o mais conhecido, não foi encontrado. 409 conflito. O 500, né? É erro quando é dentro do servidor lá, é um erro dos, assim, é um erro às vezes que algum cenário que não foi testado direito, alguma coisa assim, quebrou lá dentro. E aí, assim, é erro do lado do servidor, isso que você não precisa preocupar, né? Se você vê como cliente, né? Mas se você estiver desenvolvendo e você vê isso aqui, você tá enrolado, você vai ter que corrigir algum bug, provavelmente, tá? Então, deletamos a comanda aqui. E deixa eu remover aqui algumas informações. Na verdade, comando. Eita, beleza? Como que ficaria esse deleting aqui? Deleting, né? Deleting. Tá correto isso aqui? Vou perguntar pra ele. Tá correto esse retorno? Não, no caso aqui o código 500 aqui pra gente não vai ser o ideal, né? Porque vai depender do erro que a gente retornar aqui, né? Mas aí sim, de acordo com o processamento que a gente fizer dentro desse arquivo aqui, ó. Aí vai retornar o erro code aqui certinho e nós não vamos ter problema não. Mas eu tava só em dúvida desse deleting aqui, ó. É a mesma coisa com esse camarada aqui de cima. Update. Update. Command by ID. Dated. Update. Beleza? Então, a gente vai passar os parâmetros aqui. E detalhe, a gente tem que passar dois parâmetros. Passar o params e o quest.body, né? A gente vai fazer isso daqui. Ficar legal. Vamos passar assim, ó. Vamos extrair esses caras aqui antes. Consta ID, params e do body. Dessa forma aqui. Aí aqui a gente passa ID, name, type, status. Beleza. Ficou show de bola. O update. A gente vai precisar cortar todo mundo. E esse aqui é o cara que a gente vai ter que validar todos, né? Beleza? A gente vai ter que validar todo mundo aqui dentro. Então a gente tem que validar
async. A gente vai ter que validar o ID. A gente vai ter que validar o name, o type e o param. Beleza? Fez isso daqui, cara, comita. Updating. E a gente vai passar todo mundo aqui de novo. Vou colar aqui assim. A gente vai receber todo mundo aqui. Vamos receber todo mundo aqui, incluindo o ID, tá? Então, update. Aí a gente vem aqui, ó. Cara, tá em dúvida? Vem aqui, ó. Popular, tabela. Não, aqui é popular, né? Será que eu não tenho o comando aqui? É sacanagem. Ah, tem aqui, ó. Update. Tá em dúvida? Vem aqui. Cara, pode copiar o comando, mas entende aqui, ó. O conceito aqui, ó. Update, nome tabela, set, pá. Ó, vem aqui, copia, ó. Coloca aqui dentro. Entendeu? Aí você, opa, nome tabela. Qual que é a tabela? Command. Set, campo 1. Quem que é o campo 1? Name. Assim, né? Quem que a gente pode alterar? Bota aqui, confere na estrutura da tabela. São esses três aqui só. O int a gente não altera, o create idet e o update idet a gente não precisa alterar. São só esses três. Entendeu? Então vem aqui, ó. Quem que é? Quem que é? Esses três caras. Ó. Bota aqui esse camarada. Bota aqui o aspas, né? Que eu esqueci. Name, type, status. Entendeu? Aí bota aqui o identificador. Tal. E aí aqui a gente só inverte a ordem, tá bom? ID. Show de bola? Então, teoricamente, tanto o delete quanto o update estão funcionando, tá bom? Então, vai testar isso aqui agora. Deu 1h30 já, mas paciência. Eu tô tentando cobrir aqui o máximo que eu tô lembrando e raciocinando aqui. A gente teve alguns probleminhas para configurar esses arquivos aqui. Mas, cara, tá tudo funcionando já. Bom, já viram meu env, não tem problema não. É só teste mesmo. Nunca espalhe isso aqui não, viu? Tá trabalhando em algum lugar, tá fazendo alguma coisa, ó. Isso aqui é perigoso, hein? Estão vendo o meu aqui porque é teste, né? É um ambiente controlado. Esses caras aqui já estão bem configurados. O host aqui está bem configurado. O controller aqui está bem configurado. Né? Então é o que a gente está recebendo. Aí vai ficar faltando aqui. Depois a gente vai fazer o tratamento dos erros. Né? E boa. Vamos testar. A gente já testou aqui agora o get all commands. A gente já testou o get command by ID e o save command. Deixa eu minimizar aqui pra gente visualizar melhor o que a gente tem que fazer. O que a gente tem que testar. Save também. Coloca um ponto e vírgula aqui. Testar os outros dois, né? Então, o delete é mais fácil de testar. Eu vim aqui, ó. Largar o aço. Vamos pegar aqui um exemplo. Executa aqui a linha 7. Não, vamos executar aqui a linha 4, vai. Quero excluir aqui a linha 4. Teoricamente deletou. Retornou algum erro aqui? Não retornou. Então provavelmente aqui o 4 foi de base. Não tem mais o 4. Vamos atualizar aqui o 6. O 6 aqui agora. A gente quer atualizar ele para... Sim. Só recapitulando aqui, ó. Delete a gente testou. Vamos minimizar ele aqui. Vou testar agora o update. Trabalho, hein? Vamos colocar aqui test update API. Aí o tipo. A gente quer que ele fique como o update dele. Tipo G status G status closed. Update com sucesso. Não trouxe erro aqui no banco, no back-end. E o banco, como é que tá? Não atualizou, hein? Não atualizou, mas também não deu erro. O que aconteceu?
Ah, talvez eu tenha informado aqui errado, hein? Olha aqui, ó. Eu informei errado. Eu pensei no 6 e coloquei 5 aqui, ó lá. Tá vendo? Não sei porque que eu falei 6. É, assim, eu tinha escolhido 6, mas eu não alterei lá em cima, né? Então, aqui, ó. O 5 foi alterado, né? G e C tá tudo certinho. Só que eu indiquei ele aqui em cima, né? Eu dei uma nota nesse caso. Bom, então assim, tá tudo funcionando. O bala ficou bem feito aqui. Talvez eu tenha me esquecido de alguma coisa, mas pra um vídeo só assim é complicado ficar lembrando de tudo. Eu ainda tenho minha colinha aqui na outra tela pra poder ficar lembrando e tal. Eventualmente que eu tento mostrar como, assim, o uso correto. Ou não, melhor, o não uso correto, né? Assim, o que eu acho que seria correto de como utilizar a IA aqui pra gente, pra poder auxiliar a gente no desenvolvimento. Então, assim, é sempre auxiliando assim no, em alguns conceitos que a gente acaba não utilizando no dia a dia muito frequentemente. Então, por exemplo, cara, você sabe que o if ele vai ter sempre mesmo, a mesma estrutura, né? E você usa isso aqui o tempo todo. Talvez você não utilize esse fit aqui, esse fix, esse docs o tempo todo. Então, você, cara, teve uma dúvida? Vem aqui, faz uma pergunta de uma forma que ele te explique o conceito, para você conseguir fazer sua cabeça funcionar e colocar para funcionar aqui, ó, entendeu? Para poder digitar código, entendeu? Pô, como incluir o .env no Git Ignore? Que eu tinha testado, eu já estava correto, né? Acabou que eu tinha que limpar o cache. Eu pesquisei aqui no Google aqui, tinha que limpar o cache e desse camarada e funcionou, né? Aqui eu pesquisei mais por quê? Porque para eu não precisar até aqui no Google, trazer a tela aqui e tal. Olha só como é que são os códigos HTTP. Ele já sabe pra gente, ele já traz pra gente. Então assim, pô, deu código estranho aqui, 409. O que é o código 409? Você pesquisa, pergunta ele. O que significa código 409? HTTP code. Você não vai saber tudo. Então você vem aqui pesquisa e ele vai te trazer. Entendeu? Com o tempo você vai acabar descobrindo uma forma é, otimizada, entendeu? De utilizar esse camarada aqui, de continuar aprendendo, continuar praticando, né? Porque você vai estar fazendo as coisas, você não vai estar copiando. Que propriamente você chegar aqui e fazer assim, ó. Crie um arquivo. Por exemplo, ó. Vou dar um exemplo. Arquivo para o product. Pá. Crie. Crie um arquivo que substituirá o meu product repository. Aí ele vai te dar a resposta, cara. Ele vai te dar a resposta. Mas aí é que tá a questão. Você vai estar aprendendo? Talvez não, entendeu? Aí, ele já criou o arquivo aqui pra você já, ó. Entendeu? Mas e aí? Você aprendeu alguma coisa? Você pegou aqui a manha de colocar o select, de passar aqui os parâmetros, entendeu? Provavelmente você vai gerar algum erro a partir daqui. Você não fez isso, então assim, cara, ó, não faz esse tipo de uso aqui, beleza? Pergunta ele, pô, como que eu coloco parâmetro tal em tal lugar? Você vai lá e pergunta pra ele, ele vai te explicar como que você faz isso. Não pede ele poder fazer as coisas pra você, porque ele vai saber fazer, mas você nunca vai saber, entendeu? Então, assim, perguntas pontuais, tire dúvidas, entendeu? Não utilize ele como muleta, utilize ele como dúvida, entendeu? Ele é um buscador melhor do que o Google, nesse tipo de caso. Então, assim, usa com sabedoria, velho, entendeu? Porque se você usar ele como muleta, cara, você não vai sair da muleta nunca, você não vai aprender a andar nunca, entendeu? Então, assim, tá aqui, o processo tá funcionando bem. Vamos cortar aqui a execução do servidor. Git status. Vamos finalizar aqui o vídeo aqui, ó. Comitando essa alteração, a gente alterou o app, o server, o controller, repository service. Então, tá todo mundo, cara, é, bem alinhado aí. A gente incluiu também o routes aqui, né? Com esse camarada aqui, ó, incluindo o command router. Basicamente, a gente vai replicar essas alterações. Assim, a lógica aqui, ó, vai ser praticamente a mesma nos outros dois arquivos. Assim como do service e do controller também, entendeu? Mas, enfim. Git add, aí git commit, -m, git, né? Vamos voltar aqui no início aqui, ó. Git
Aí no caso que a gente vai colocar backend. Ou melhor, command. Backend command, né? É melhor assim. Created all. O ideal seria criar uma rota, criar o controller dessa rota, o service, o repository e commitar. E fazer isso para todos, né? Acabou que eu fui no desenrolar aqui e não fiz isso. Até mesmo para poder deixar o vídeo mais curto, né? Que já tá dando 1h40. Tá pouco curto o vídeo, graças a Deus, né? Mas assim, created all methods to commands API. Ou methods. API. Beleza? Cara, tá show de bola. Git. Aí aqui agora aqui, ó, tem um detalhe. Tem um detalhe. Aí aqui, ó. Vou confessar que foi uma nota minha, hein? Ó. Um push commit nessa branch aqui, ó. E não era aqui que era pra estar criando, né? Não era aqui que era pra estar criando. Era pra gente ter criado uma branch nova. E eu esqueci. Ai, que maravilha, hein? Que maravilha, hein? Como é que eu já até cometei as alterações aqui. Como que a gente vai fazer? Calma aí. Vou resolver esse problema aqui. Cara, seguinte. Se não me engano. Desfazer last commit. Ah, graças a Deus, tá aqui, ó. Deixa eu copiar esse cara aqui. Status. Tá aqui, eles estão staged, tá? E aqui eu tenho a opção de tá staged, tá vendo? Unstage all changes, né? Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Se não me engano, é... a gente tem que fazer, a gente tem que pegar essas alterações aqui, ó, e jogar pra frente certa, correto? A gente vai fazer isso. Agora tem que lembrar. Confesso que eu não tô lembrando. Branch. Ah, cara. Seguinte. Aqui, ó. Branch. A gente só tem essa branch aqui, né? Git checkout. Aqui foi uma nota minha, beleza? Checkout "-b". Aí a gente vai criar uma nova branch aqui, né? Ó. Git. Git. Backend API. Command. Um, aí aqui eu vou colocar aquela mensagem. Deixa eu copiar aqui, ó. Beleza. Vou o git add. Ó, ó. Ah, achei que não pode ficar dessa forma aqui. Não pode ter espaço, eu acho. Não. Tá de errado aqui. Não pode ter esse cara aqui, será?
Não, ainda não. Caraca, velho. Cara, eu não tô conseguindo entender. Eu vou pesquisar. O que está de errado? Ah, não pode ter parênteses também, cara. Loucura. Geralmente eu crio aqui por cima, né? Acaba que acaba não tendo problema. Ainda assim. Tá, deixa eu remover esses dois pontos aqui. Não pode ter espaço. Agora que eu esqueci. Agora foi. Então, git. Eu realmente não tô meio cansado, então assim, eu pesquisei aqui, mas cara, agora foi por preguiça, né? Bom, git add, git commit, teme. E aí sim, agora a gente vai. Opa, faz aqui. Olha esse camarada aqui. Oi, status. Não tem mais ninguém para poder fazer isso aqui. Bacana. Git push menos. Agora eu esqueci o comando. Eu acho que é isso daqui. Se não for, ele vai acusar. Não, 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 não. Tem que ser o nome da Brent aqui, ó. Tem que ser esse nome aqui, ó. Não pode ser o nome do commit, não. O nome da Brent. Publicou. Beleza. Vamos lá no GitHub agora. Olha o que temos aqui. Parar. Cara, não vai ter muito mistério. A gente criou aqui os arquivos, ó. Config, server, command. A gente não alterou nada. A gente só adicionou, né? Então, vou ver que está todo mundo aqui. Todo mundo aqui. Date por request. Merge por request. Aqui, ó. O sexto merge por request que a gente já tá dando. Era demais. Conferir agora o back-end nosso aqui, ó. Olha como é que tá. Tomando forma já, hein. Tomando forma já, hein. Beleza? É o seguinte. Cara, não vai fugir muito, beleza? Command. Não vai fugir muito do command, o product e o stock, tá bom? Vocês podem. Vou deixar pra vocês fazerem. Eu vou subir aqui no repositório. A correção. A correção, assim, né? O meu método de fazer, né? Mas, cara, tem uma liberdade pra poder fazer aí, tá bom? Não vai fugir muito disso aqui. Vocês viram que foi tranquilo. Questão de 2 horinhas aí, mas teve alguns erros aqui e tal, alguns processos a mais que eu acabei vacilando e tive que refazer. Mas, cara, segue como base, tá bom? Segue como base. Teve uma dúvida, alguma coisa que você não sabe fazer ainda, pede, explica. Faz uma pergunta detalhada ali, específica, pro ChatGPT te responder e ele te dá um norte, né? Opa, tem alguma coisa de errado no meu arquivo aqui que eu não tô enxergando? Nessa função? Puf. E aí você pergunta pra ele. Eventualmente, com o tempo, pô, pergunta pra ele como que faria pra poder fazer otimizações no seu código. Então, assim, cara, você tem mais liberdade pra poder errar porque você tem uma ferramenta que pode te ajudar a corrigir seus erros. Então, usa com sabedoria isso aqui, beleza? Cara, toma liberdade pra poder fazer essas outras partes do projeto aqui, né? Essas outras duas APIs aqui. E depois a gente volta implementando esse middleware aqui de erros, tá bom? Então, até mais aí, boa noite. Com Deus.